A logística por trás do espetáculo. O futebol no Brasil e no mundo é muito mais do que apenas o que acontece dentro das quatro linhas. Por trás da paixão, dos gols e da emoção das torcidas, existe um universo complexo e fundamental para que o espetáculo aconteça: a logística esportiva. No contexto do Campeonato Brasileiro, essa engrenagem se torna ainda mais desafiadora, considerando a dimensão continental do nosso país e as particularidades de cada região. A logística esportiva no futebol compreende uma série de fatores interligados, que vão desde o planejamento e execução de viagens, escolha de meios de transporte, reserva de hotéis e centros de treinamento, até o cuidado com a alimentação dos atletas, transporte de materiais esportivos e equipamentos médicos. Tudo precisa ser cuidadosamente planejado e executado para garantir o bem-estar e o desempenho dos jogadores, da comissão técnica e, consequentemente, o sucesso da equipe. No Brasileirão, com jogos semanais e deslocamentos que podem chegar a milhares de quilômetros, a logística se torna um fator ainda mais crucial para o desempenho das equipes. As longas viagens, a adaptação a diferentes climas e fusos horários, e a qualidade da infraestrutura aeroportuária e hoteleira pelo país são apenas alguns dos desafios enfrentados pelos clubes brasileiros. Neste contexto, a logística esportiva se consolida como um elemento estratégico para os clubes que almejam o título do Campeonato Brasileiro. Uma gestão logística eficiente pode ser crucial para otimizar o tempo de recuperação dos atletas, minimizar o desgaste físico e mental causado pelas viagens e garantir que a equipe chegue em condições ideais para os jogos. Em um campeonato tão disputado como o Brasileirão, qualquer vantagem competitiva pode fazer a diferença entre a conquista do título e a frustração. Desafios geográficos: Norte, Nordeste e Sul versus Sudeste. As disparidades regionais do Brasil, evidentes em diversos aspectos, também se manifestam na realidade da logística esportiva. No futebol, essa diferença fica clara ao analisarmos as condições enfrentadas por equipes do Norte, Nordeste e Sul em comparação aos times do Sudeste, principalmente no que tange aos desafios impostos pelas grandes distâncias e pela infraestrutura disponível. As equipes do Sudeste, em sua maioria, se beneficiam da concentração de clubes em suas regiões. As viagens tendem a ser mais curtas, o que significa menos tempo em trânsito e maior tempo de recuperação para os atletas. Além disso, a malha aérea e rodoviária nessas regiões geralmente oferece mais opções de voos diretos e rodovias em melhores condições, o que contribui para a redução do desgaste físico e mental dos jogadores. Em contrapartida, os times do Norte, Nordeste e Sul do país enfrentam um cenário mais desafiador. As longas distâncias a serem percorridas, muitas vezes sem a opção de voos diretos, resultam em longas e desgastantes jornadas, impactando o tempo de descanso e preparação dos atletas. A necessidade de conexões aéreas e o tempo despendido em aeroportos podem prejudicar o rendimento da equipe e aumentar o risco de lesões. A infraestrutura aeroportuária e hoteleira em algumas cidades do Norte e Nordeste também pode apresentar desafios adicionais. Aeroportos menores, com menos opções de voos e horários limitados, podem comprometer o planejamento logístico das equipes. Da mesma forma, a oferta de hotéis e centros de treinamento, com estrutura adequada às necessidades de equipes profissionais de futebol, pode ser menor em algumas localidades. Da ponta de baixo ao topo do pódio, 22 anos de logística no Brasileirão de pontos corridos. Analisando o histórico do Campeonato Brasileiro desde 2003, podemos traçar um paralelo entre a evolução da logística esportiva e o desempenho das equipes. Com a profissionalização da gestão dos clubes e a conscientização da importância da logística, observamos um impacto direto nos resultados em campo. No início, era comum ver equipes desorganizadas em suas viagens, com problemas de atraso,
falta de estrutura e até mesmo alimentação inadequada. Essas situações, além de prejudicarem o desempenho dos atletas, manchavam a imagem do futebol brasileiro. No entanto, com o passar do tempo, os clubes passaram a investir em profissionais qualificados e em infraestrutura para otimizar a logística. Desde então, a logística esportiva ganhou ainda mais relevância no futebol brasileiro. A sobrecarga do calendário, ampliada pela disputa da Copa do Brasil e das competições internacionais, como a Copa Libertadores e a Copa Sul-Americana, exigiu que os clubes se estruturassem melhor para gerenciar um volume crescente de jogos e deslocamentos. Equipes que se destacaram nesse período investiram em departamentos de logística robustos, contando com profissionais especializados para otimizar cada etapa das viagens, desde a escolha do meio de transporte mais adequado, considerando o tempo de voo, distância e condições do aeroporto de destino, até a reserva de hotéis com estrutura para treinos e recuperação dos atletas. Cada detalhe passou a ser minuciosamente planejado. Palcos do futebol brasileiro, os estádios da Série A 2025. O Campeonato Brasileiro de 2025 marca mais um capítulo na história do futebol nacional, com estádios modernos e imponentes prontos para receber os jogos da elite do futebol brasileiro. De norte a sul, as arenas esportivas se consolidam como verdadeiros palcos de espetáculos, proporcionando aos torcedores uma experiência única. No Rio de Janeiro, o Maracanã, palco de grandes momentos do futebol mundial, segue como um dos principais cartões postais do esporte brasileiro. Além do Maracanã, temos o Estádio Newton Santos, onde o Botafogo manda os seus jogos, e o Estádio de São Januário, casa do Vasco da Gama. Em São Paulo temos o Allianz Parque, casa do Palmeiras Morumbi do São Paulo, Arena Corinthians do Corinthians, Vila Belmiro do Santos, o Estádio Nabi Abi Chedid, Arena Red Bull em Bragança Paulista e o Estádio Municipal José Maria de Campos Maia, casa do Mirassol. Na capital mineira, o Mineirão, que passou por uma grande reforma para a Copa do Mundo de 2014, além da nova arena do Atlético Mineiro, a Arena MRV. No Rio Grande do Sul temos a Arena do Grêmio, o Estádio Beira-Rio em Porto Alegre e em Caxias do Sul temos o Alfredo Jaconi, casa do Juventude. Em Recife, Pernambuco temos a Ilha do Retiro, casa do Esporte Recife em Salvador, a Arena Itaipava, casa do Bahia, e o barradão local das partidas do Vitória no Ceará temos o Castelão Principal Estádio, onde o Ceará e o Fortaleza realizam as suas partidas. Seção 6. G8 versus Z4. Uma questão de vantagem logística. Uma análise comparativa entre o desempenho das equipes que historicamente ocupam o topo da tabela, o G8, e aquelas que lutam contra o rebaixamento, o Z4, revela uma possível correlação com a logística. Embora outros fatores como investimento em elencos e estrutura técnica sejam preponderantes, a logística se mostra um diferencial importante. Os times do G8, em sua maioria, contam com maior poderio financeiro, o que se traduz em investimentos em voos fretados, hospedagem em hotéis de alto padrão e infraestrutura de ponta para a recuperação dos atletas. Esses fatores minimizam o desgaste das viagens e permitem que os jogadores cheguem mais descansados e preparados para os jogos. Em contrapartida, as equipes do Z4, muitas vezes limitadas por orçamentos mais modestos, enfrentam maiores dificuldades logísticas. As longas viagens em ônibus, a falta de acesso a voos diretos e a limitada estrutura de hotéis e centros de treinamento podem impactar o desempenho dos atletas e comprometer os resultados em campo. É importante ressaltar que a correlação entre logística e desempenho não é determinante. Existem casos de equipes com estrutura logística mais modesta que superam as adversidades e alcançam bons resultados. No entanto,
A análise histórica sugere que a logística eficiente pode ser um fator decisivo na busca por títulos e na luta contra o rebaixamento. Seção 7. A evolução aérea. O impacto dos voos fretados no futebol brasileiro. O uso de voos fretados no futebol brasileiro, embora ainda represente um custo elevado para muitos clubes, se popularizou nos últimos anos e trouxe consigo uma verdadeira revolução na logística esportiva. A possibilidade de personalizar roteiros, horários e serviços de bordo se traduz em maior conforto, segurança e eficiência para os times, impactando diretamente no desempenho dos atletas. Antes da popularização dos voos fretados, as equipes se sujeitavam às limitações dos voos comerciais, com escalas desnecessárias, longas esperas em aeroportos e riscos de atrasos e cancelamentos. As longas horas de viagem, muitas vezes em assentos desconfortáveis, resultavam em desgaste físico e mental para os jogadores, comprometendo o rendimento em campo. Com os voos fretados, os clubes passaram a ter maior controle sobre a logística das viagens. É possível agendar voos para horários que minimizem o impacto do jet lag, escolher aeroportos mais próximos aos locais de jogos e treinos e personalizar os serviços de bordo com refeições especiais e espaço para descanso e recuperação dos atletas. A evolução aérea no futebol brasileiro representou um passo importante para a profissionalização da logística esportiva. A redução do tempo de viagem, o aumento do conforto e a melhoria na qualidade do descanso dos atletas são fatores que contribuem para um melhor desempenho em campo e para a redução do risco de lesões. Seção 8. O futuro da logística esportiva. Inovações e desafios. A logística esportiva está em constante evolução, impulsionada pelas inovações tecnológicas e pelas demandas de um cenário cada vez mais competitivo. No futebol brasileiro, não é diferente. Os clubes buscam ferramentas e soluções para otimizar o deslocamento de seus elencos, reduzir custos e garantir o bem-estar dos atletas. Uma das tendências que tem ganhado força é o uso de inteligência artificial e Big Data para o planejamento logístico. Por meio da análise de dados como histórico de viagens, condições climáticas, tráfego aéreo e desempenho dos atletas, é possível criar rotas mais eficientes, prever possíveis contratempos e tomar decisões mais assertivas. Essa iniciativa, além de reduzir custos com infraestrutura, permitiria que clubes de diferentes regiões pudessem se enfrentar com mais frequência, contribuindo para o desenvolvimento do futebol nacional. No entanto, a logística esportiva no Brasil ainda enfrenta desafios importantes, como a falta de investimentos em infraestrutura aeroportuária e rodoviária em algumas regiões do país. A melhoria da conectividade entre as cidades, com a criação de novas rotas aéreas e a modernização das rodovias, é fundamental para reduzir o tempo de viagem e garantir a segurança dos atletas. Seção 9. Conclusões. Em busca de um campo de jogo mais equilibrado. A logística esportiva no futebol brasileiro evoluiu significativamente nas últimas décadas, impulsionada pela profissionalização dos clubes, pelas inovações tecnológicas e pela conscientização da sua importância para o desempenho dos atletas. No entanto, ainda há um longo caminho a ser percorrido para que o campo de jogo seja realmente nivelado. As disparidades regionais, a falta de investimentos em infraestrutura e as dificuldades econômicas enfrentadas por alguns clubes ainda representam obstáculos para uma logística esportiva mais justa e eficiente no Brasil. É preciso que haja um esforço conjunto de clubes, federações e poder público para superar esses desafios e garantir que a logística não seja um fator de desequilíbrio no futebol brasileiro. A busca por soluções inovadoras, como o uso de inteligência artificial, a criação de centros de treinamento cada vez mais modernos e a melhoria da infraestrutura aeroportuária e rodoviária, é fundamental para que a logística esportiva no Brasil atinja um novo patamar de excelência. Somente assim,
poderemos ter um campeonato brasileiro ainda mais disputado e emocionante, onde a técnica e a preparação das equipes prevaleçam sobre as adversidades logísticas.